Bom dia, pessoal, vamos para mais uma aula hoje e a gente vai dar continuidade a alguns assuntos anteriores, né? Uma das nossas últimas atividades, nós falamos sobre polígonos, né? E vimos que o polígono ele é uma figura geométrica, né? Que tem os seus lados sempre formados por segmentos de retas e que a gente tem formação de ângulos quando essas duas semirretas se encontram num determinado vértice qualquer, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem um polígono, esse polígono ele tem o que a gente chama de ângulo interno, que são aqueles ângulos que ficam nos vértices dentro dele, né? Então tem aqui um polígono qualquer, ó, um triângulo. Esse ângulo que está aqui, ó, nesse vértice, dentro desse vértice aqui, eu tenho um ângulo dentro desse vértice, eu tenho outro ângulo, dentro desse vértice eu tenho outro ângulo. E aí existe uma técnica matemática que nos permite calcular quanto mede a soma desses ângulos. Às vezes eu não preciso nem saber quais são cada um deles para saber essa soma, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Primeiro passo é eu entender como é que isso acontece. Vamos imaginar que eu tenha um triângulo como esse que está aqui, ó. Se eu pegar esse meu triângulo que está aqui, cortar aqui e cortar aqui, por exemplo, pegar essa parte e juntar aqui, pegar essa parte e juntar do outro lado, você vai ver que esse ângulo ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar uma parte, como é que eu posso... Porque desenhar ele assim fica difícil, mas ele ia ficar assim, ó. Os três pedaços, eles iriam se juntar e iam formar aqui, ó. Três ângulos. Cada um de uma ponta, eles seriam colocados e iam ficar nesse formato aqui. Ou seja, se eu fizer essa junção dos três vértices desse triângulo, você vai observar que eles vão formar um ângulo de meia volta. Daí deu-se a definição de que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre irá medir 180 graus, justamente pelo fato de que eles vão formar um ângulo de meia volta. Tá certo? Baseado nisso, o que acontece? Eu posso calcular a soma de outros polígonos usando uma determinada fórmula. Por que eu usando uma determinada fórmula? Se eu quero calcular a soma de um polígono qualquer, eu posso afirmar que essa soma vai ser calculada por essa fórmula aqui, ó. SI vai ser igual a n menos 2 vezes 180, onde esse n é o número de lados de um polígono. Vamos pensar aqui, ó, quadrado. Quanto vale a soma dos quadriláteros qualquer, né? Vamos pensar aqui, quanto vale a soma desses quatro ângulos? Vou pegar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Como a minha figura tem quatro lados, eu vou fazer isso aqui, ó. 4 menos 2 vezes 180. 2 vezes 180, isso vai dar 360. Tá aqui, ó. Os quatro ângulos juntos vão ser 360 graus. Mas por que essa fórmula usa sempre esse n menos 2 aqui, ó? Pelo seguinte fato, ó. Num quadrado, se eu traçar um quadrilátero, melhor dizendo, vamos dizer assim, né? Se eu traçar uma linha aqui, ó, diagonal, ela divide esse meu quadrilátero em dois triângulos. Ou seja, ela vai sempre dividir a figura que eu tenho em duas vezes menos a quantidade de lados desse triângulo, dessa figura. Ou seja, eu vou formar sempre dois triângulos a menos que a quantidade de lados dessa figura. E como eu sei que aqui vale 180 e aqui também vale 180 por definição, que a gente viu aqui, ó, 180 mais 180, 360. Como eu fiz aqui no exemplo, ó, determine a soma dos ângulos internos de um hexágono. Hexágono é um polígono que tem 6 lados. Então, se eu for calcular isso aqui, ó, 6 menos 2 vezes 180. 4 vezes 180, 720. Se eu fizer um hexágono, independente de como ele esteja sendo feito, né? Se ele é regular, se ele não é, não importa. Tem um polígono lá de 6 lados. Se eu traçar aqui, ó, eu formei, ó, 1, 2, 3 e, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu formei, ó, eu posso formar sempre, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, eu vou formar sempre dois triângulos a menos do que a quantidade de lados. Se esse aqui vale 180 graus, esse vale 180, esse vale 180 e esse vale 180, basta eu fazer 180
vezes 1, 2, 3, 4, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês que esse n menos 2 nada mais é do que a quantidade de lados menos 2. Esse menos 2 surgiu de quê? Porque a quantidade de triângulos que eu formo é menos do que a quantidade de lados de qualquer polígono. Então, para não ter que ficar fazendo os desenhos e mostrar aqui os 4, os 5, 10, imagina se fosse um polígono de 20 lados. Se eu fosse desenhar e fazer 180 mais 180, não. Então, era só botar lá 20 menos 2 e fazer o valor 18 vezes 180. Tá certo? Outra coisa que a gente vai estudar também em relação aos polígonos é a área. O que é a área de um polígono, Mauro? A área é a região interna ocupada por esse polígono. Então, se eu quero determinar, por exemplo, aqui no meu quadro, eu tenho um quadrilátero. Eu quero determinar a área desse meu quadro. O que eu estou fazendo? Eu estou calculando a área, a região, desculpa. Eu estou calculando essa região branca que está aqui no meu quadro, né? Essa região branca, toda ela aqui, ó, ela é a área desse meu quadro. E como é que eu faço para calcular a área? Alguns polígonos têm formas específicas. Nós vamos calcular algumas áreas de algumas dessas fórmulas, né? Então, por exemplo, no retângulo. O retângulo, eu tenho base, que é a parte baixa, e altura. Eu vou fazer a área desse retângulo calculando a base vezes a altura. No livro de vocês não vai estar escrito base vezes altura. Pode ser que esteja escrito comprimento vezes largura, comprimento vezes altura, largura vezes comprimento. Isso não importa, são as duas medidas. Uma deitada e uma em pé no retângulo, vamos dizer assim. E aí eu tenho aqui, ó, se isso aqui for 7 centímetros e isso aqui for 3 centímetros, a área que eu vou calcular vai ser 7 vezes 3. E a área desse meu retângulo vai ser 21 centímetros quadrados. E eu não posso esquecer, botar a medida de comprimento de área, centímetros quadrados. No caso do quadrado, que é a outra figura, os lados são iguais. Então, se aqui vale 7 centímetros, aqui também tem que valer 7 centímetros. É uma característica do quadrado. Como a fórmula do quadrado é um tipo de retângulo, eu poderia escrever base vezes altura também, sem problema nenhum. Mas como a base e a altura têm medidas iguais, eles são chamados de lado da minha figura. Então ficou lado vezes lado. Nesse caso seria 7 vezes 7, 49 centímetros quadrados. Tá certo? No caso do paralelogramo. Paralelogramo é aquela figura que tem dois pares de lados, ó, paralelos. Esse cara é paralelo a esse é paralelo a esse. Ele também vai ter uma base e esta linha aqui, ó, não é altura. Lembra que a altura é aquela que separa uma base da outra. Então aqui, ó, é que vem a altura desse meu paralelogramo. Então a área do paralelogramo é também a área do retângulo, são iguais à forma. É base vezes altura. Se aqui for 5 e aqui for 3, eu vou fazer 5 vezes 3. 15. Se for metros ou metros, 15 metros quadrados. Observação. Por que a área do retângulo é a mesma do paralelogramo? Imagina que eu cortasse essa figura aqui, ó. Eu não poderia colar ela aqui, ó. E se eu colo ela aqui, ó, e corto, ela ia formar exatamente o que, ó? Um retângulo. Área do triângulo, nossa próxima área. Base vezes altura dividido por 2. Por que é sempre aqui, ó? Nesse caso, o meu retângulo, o meu triângulo, a altura também está aqui dentro. Mas existem triângulos em que a altura ela pode estar assim, ó. Basta que esse triângulo aqui, ó, tenha um ângulo de 90 graus, seja um triângulo retângulo, por exemplo. Quando isso acontecer, a altura vai ser da lateral, uma das laterais, do que não é o caso aqui, tá? E aí o que eu faço? Ó, eu vou pegar aqui, ó, vamos supor que a base for 8 e a altura 6. 8 vezes 6 divididos por 2. 48 divididos por 2, 24. Se for metros, metros quadrados. Mauro, por que essa daqui, diferente das outras, você tem que dividir por 2? Porque se eu juntar aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, pegar e tentar colocar aqui, ó, eu vou formar duas figuras exatamente iguais, dois triângulos. E quando eu faço isso, ó, eu tenho na realidade, ó, um retângulo. E o retângulo é base vezes altura. Então, como eu estou dividindo esse meu retângulo, que é base vezes altura, em 2, porque eu só quero calcular uma dessas partes, que é a área do triângulo, sempre na área do triângulo eu tenho que dividir o valor da base vezes altura por 2. Na realidade, todos esses assuntos aqui que a gente trabalhou daqui para baixo, de área de polígonos, são assuntos que a gente viu
já na série anterior, né? Quem falar que não viu isso está mentindo. Quem foi meu aluno já viu isso ano passado comigo. E quem não foi, viu com outro professor também. Então, não tem nada de diferente aqui do que a gente já tenha visto. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula de hoje, soma dos ângulos internos de um polígono e área de alguns polígonos. E aí a gente vai ter, durante a nossa correção de exercício, outros assuntos que a gente vai estar vendo durante a aula. Tá certo? A gente vai adiantar um pouquinho isso lá durante a correção. Então, façam os exercícios e mandem para mim os exercícios por e-mail, como a gente sempre manda. E não deixe de assistir a nossa aula para poder fazer a correção. Legal? Um abraço a todos e até a próxima.